Como professor do PECA, vamos falar hoje sobre a Operação Carne Fraca conduzida pela Polícia Federal. Esta operação visa, obviamente, verificar um sistema indevido de arrecadação de dinheiro conduzido pelos fiscais agropecuários e utilizando seu sistema de fiscalização. A Polícia Federal levantou suspeitas sobre 21 frigoríficos e 33 fiscais agropecuários. Para dar uma ideia da dimensão da operação e do sistema, hoje existem no Brasil 4.837 frigoríficos que processam carnes. Desses 4.837, 21 apresentaram suspeitas de adulteração de produtos. Desses 21, 3 foram suspensos pelo Ministério da Agricultura e os outros 18 estão passando por um sistema de fiscalização rigoroso para constatar a existência ou não de adulteração. Portanto, é um número muito pequeno de frigoríficos em relação ao total existente no Brasil. E todos estes frigoríficos, para dar uma ideia, processam 27 milhões de toneladas de carnes produzidas no Brasil num ano. Dessas 27 milhões de toneladas, 6 milhões e 400 mil toneladas são exportadas, gerando uma receita cambial de 12 bilhões e meio de dólares, e o sistema todo de produção de carnes e de processamento envolve aproximadamente 6.500 empregos e pessoas que fazem desta riqueza o segundo complexo mais importante do agronegócio brasileiro. O sistema de fiscalização do Brasil é composto por 2.700 fiscais agropecuários ligados ao Ministério da Agricultura, além de todos os sistemas de vigilância sanitária existentes nos estados e nos municípios. São milhares de profissionais, a enorme maioria probos, honestos e eficientes. Deste contingente enorme, a Polícia Federal levantou inicialmente que 33 entre fiscais e dirigentes ligados ao Ministério da Agricultura nos estados, não em Brasília, estariam vinculados a esta operação. Todos eles imediatamente foram afastados de suas funções ou exonerados pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O problema foi coibir um sistema de arrecadação indevido de dinheiro com levantar a suspeita sobre a qualidade das carnes brasileiras e a eficiência e a qualidade dos serviços de fiscalização. Este que foi o problema. Por esta razão, os consumidores brasileiros ficaram extremamente alarmados e muitos reduzindo o consumo de carne, o que não tem razão nenhuma. Em segundo lugar, como resultado desta operação, um conjunto significativo de países que representam mais de 50% do valor das exportações de carnes pelo Brasil cancelaram temporariamente ou então de forma definitiva as importações. E o Brasil exporta carnes para mais de 150 países e esta exportação ocorre para países desenvolvidos e emergentes e muitos com um sistema de fiscalização muito mais rigoroso que o Brasil. Tudo isto dá um atestado da qualidade da nossa carne e da qualidade do sistema de fiscalização. O mal está feito, o leite está derramado e agora é fundamental que o governo faça o conserto. O Ministério da Agricultura tomou todas as medidas para que isso acontecesse. Primeiro, afastando os fiscais e os dirigentes estaduais suspeitos. Em segundo lugar, fazendo uma explicação
pública e cabal para todos os países importadores de carne, mostrando que esta foi uma situação pontual que envolvia um sistema de arrecadação de dinheiro e que lamentavelmente foi divulgado como se a carne brasileira fosse podre e o sistema de fiscalização fosse ineficiente. No entanto, apesar destas medidas, obviamente muitos países aproveitaram a situação e fizeram os cancelamentos como deveriam fazer, ou de forma temporária ou de forma definitiva. A minha impressão é que a maioria desses países sabe, todos sabem, que a carne brasileira é boa, tem qualidade. No entanto, foi uma oportunidade enorme que nós damos a esses países, primeiro de negociar preços abaixo, porque afinal de contas tem navio que está chegando nos portos lá fora, tem navios que estão no mar, tem carne que está sendo carregada aqui nos portos e obviamente tudo isso fará com que, afinal de contas, os importadores possam negociar preços, principalmente reduzindo preços. E outros países que eram naturalmente protecionistas e que são, como a União Europeia, por exemplo, têm uma chance de ouro que nós damos de presente para esses países levantarem barreiras ainda maiores em relação à colocação dos nossos produtos. No entanto, quem mais está sofrendo com tudo isto e vai sofrer ainda mais são os criadores de uma forma em geral, grandes ou pequenos produtores, que já estão sentindo as consequências. E também os empregados que trabalham em empresas e que muitos já foram demitidos, outros estão sendo, obviamente, colocados em férias, até que toda essa situação se explique e se torne novamente clara e o setor produtivo de carnes, o complexo carnes, junto com todas as cadeias de produção, consiga novamente passar a operar sem os transtornos do presente momento. Para vocês, alunos que estão ouvindo, eu levantaria algumas questões sobre isso que é importante ser refletido. Primeiro, a importância das exportações para a geração de empregos, renda e para todo o agronegócio brasileiro, desde as pequenas propriedades até as grandes. Em segundo lugar, uma reflexão sobre a enorme importância das entidades públicas no seu papel de apoiar o correto funcionamento do sistema e evitar que situações como essa ocorram com terríveis consequências para todos. Terceiro lugar, vocês poderiam analisar também como é que é o sistema de fiscalização, o sistema de vigilância sanitária de uma forma em geral, que envolve milhões de pessoas e que, afinal de contas, tem uma responsabilidade de fazer com que os produtos de origem animal e vegetal cheguem à mesa do consumidor de forma absolutamente devida e coerente com a legislação. Queria que vocês pensassem também sobre algumas empresas e pessoas que, usando procedimentos ilícitos, se aproveitam disto para lucrarem mais em curto prazo. E, finalmente, o grande poder que esta minoria tem de lançar uma imagem ruim sobre todo um sistema que, afinal de contas, é extremamente importante para a economia do Brasil. O setor primário brasileiro responde por 5,5% da riqueza gerada pelo Brasil, mas este 5,5% é responsável por praticamente 30% dos empregos do Brasil, 50% das exportações e, obviamente, o agronegócio como um todo, envolvendo todo
o sistema, desde a geração de insumos, a produção agropecuária, a transformação dos produtos agropecuários e a distribuição no mercado interno e externo, esse sistema todo responde por praticamente 22% da riqueza do país. E é este sistema que, num ano em que se almejava, depois de 2 anos de queda, uma pequena recuperação do PIB, e é este sistema que está dando o maior impulso à recuperação do PIB este ano, que lamentavelmente foi alvejado por uma situação criada, que é importante, repito, de ser combatido, que é o desvio de recursos, mas que lamentavelmente foi confundido com qualidade dos produtos que nós produzimos, no caso as carnes, e com a qualidade do sistema de fiscalização brasileiro, que é eficiente, que tem demonstrado o seu valor e a sua importância, mas que um pequeno grupo de pessoas e empresas mancharam a imagem de forma significativa e que demorará algum tempo para tudo ser esclarecido e colocado a limpo. Pense sobre tudo isto e faça a sua crítica e se posicione. O que nós estamos colocando é de forma clara e aberta, uma visão para apoiar as críticas ou as sugestões de você.